Olá, meu nome é Arthur. Vamos começar hoje mais um conteúdo aqui de fundamento de comunicação. Hoje a gente vai estudar sobre comunicação de radiofrequência, ou RF. Vamos aos slides. Então, começando aqui, relembrando alguns conceitos que já foram apresentados. Você já deve conhecer isso desde o ensino médio, isso é fácil para vocês. Né, sobre onda, né? O que é onda? Uma onda de rádio, no caso, a gente quer ver, né? Mas onda, ela é uma perturbação física de um meio, né, provocada por uma fonte. Né? Por exemplo, aqui quando a gente joga uma pedra num lago, um lago tranquilo ali, né, como na imagem aí da esquerda, aí, uma pedra batendo na superfície vai gerar uma perturbação, vai gerar ondas, né, que vão aí se movimentar simetricamente ao local onde foi atingida, né, o lago, né? Então vai ter esse movimento aí. Percebam que essa onda ela vai com o tempo se atenuando, né, com o passar da distância do tempo se atenuando, de maneira que ela desaparece, né, lá longe, né? Então isso daí é uma onda física. Qual é o meio dessa onda? É a água, né? A água que está se agitando aí e transmitindo aí, no caso, uma informação de que foi uma pedra colidiu, né? Então é um exemplo aí de onda. No caso a gente está mais interessado aqui nas ondas de rádio, né, ou hertzianas. Essas ondas aí elas já são chamadas de eletromagnéticas. Por quê? Porque ela é devido à interação de dois campos, o elétrico e o magnético, né? São variáveis no tempo e perpendiculares entre si. Essas ondas elas são capazes de se propagar no espaço livre, né, como a gente falou na aula passada, né? Qual é o meio da onda eletromagnética? Não se sabe, ela não precisa de meio, né? Essa é a grande questão que a gente né, não tem resposta, na verdade, né? Essas ondas são capazes de propagar no espaço, irradiadas por uma antena. Elas podem ser geradas em qualquer frequência, mas em telecomunicação aqui a gente vai utilizar ondas com frequência superior a 100 kHz. Passando por um processo que a gente chama de modulação, né? Que a gente vai estudar com mais detalhe nas próximas aulas. Então, modulação vai ser quando a gente vai jogar uma informação dentro dessa onda. A princípio, ela só a frequência, ela não transmite nada, ela só serve para criar um laço, né? Entre dois pontos. Mas aí depois a gente vai jogar uma informação dentro dela, né? Que aí assim é modular, né? E tem vários tipos de modulação. A gente vai falar isso aí adiante. Então, a natureza das ondas de rádio, né, como a gente falou, ela é eletromagnética, né? Então, ela é devido a essa interação dos dois campos, né, elétrico e magnético, e ela tem uma intensidade variável, né, de acordo com a potência que a gente vai ver adiante. Esses valores são perpendiculares entre si, né, a direção da propagação. Então, aí vocês veem na imagem que tem um ângulo de 90 graus aí entre o E, né, a onda E, e a onda H, né? E também entre as duas e a direção de propagação. Então, fica, né, um ângulo de 90 graus entre cada um deles aí, por isso que ela se propaga no espaço, né? Então, aí a gente precisa estudar com mais detalhes esses parâmetros aí dessa onda. Então, o primeiro parâmetro importante é o comprimento de onda, né? A gente já foi falado, mas aqui na imagem está destacando bem, né? Então, o comprimento, ele é o que? A distância percorrida pela onda durante a realização de um ciclo. Né? Então, é como se ela desse uma volta completa e nesse final da volta você verificasse o tempo, ou perdão, a distância que se percorreu, né? Para uma onda sinoidal, o comprimento é a distância entre os picos consecutivos, picos ou pontos qualquer aí, desde que seja uma repetição completa, né? Você consiga ver ela completamente repetida, né? Então aí no caso, né, poderia ser dois vales, né? Não pode ser o zero aí no caso, porque o zero ele passa duas vezes no mesmo ciclo, né? Então, mais dois pontos aí quaisquer aí, né? Que vai se repetir com o tempo. Então, esse daí é medido em metro, o comprimento de onda lambda. A frequência F, né? Ela é a velocidade de repetição, não só de uma onda, mas de qualquer fenômeno periódico, né? Ou seja, o número de ciclos realizado por segundo em Hertz, né? A unidade que a gente vai utilizar aí no sistema internacional é Hertz.
Então aqui a gente tem duas imagens de ondas, né? Uma em alta frequência e outra em baixa frequência, certo? Só para a gente entender que quando tem uma alta frequência, tem uma repetição maior do sinal num tempo. No caso aqui, vocês imaginem, por exemplo, que esse tempo aí, onde está escrito o tempo, fosse 1 segundo, né? Então essa imagem de baixo aí, de baixa frequência, ela tem para mais ou menos o quê? Umas 3 repetições, né? Num período de 1 segundo, então ela teria uma frequência de 3 Hz. Essa de cima aí já tem o quê? Tem uma repetição maior, tem umas 9, 10 repetições aí, né? Se fosse 1 segundo ali, então seria uma frequência de 9 a 10 Hz, certo? Então aí vai crescendo com o aumento da frequência. Então no caso que a gente falou ainda agora, de frequências de 100 kHz, vocês imaginam, em 1 segundo, essa onda ela se repete 100.000 vezes, né? Então é muita coisa, né? Isso ainda é uma frequência baixa para transmissão de dados, né? A gente usa ainda frequências maiores, né? Então nesse caso aí, a frequência ela é basicamente essa repetição, né, do período aí, né? Nesse tempo. E a relação entre lambda e frequência, né, o comprimento de onda é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda. Quando se lida com radiação eletromagnética, a gente, né, considera a velocidade da luz aí no vácuo, né, para essa propagação. Então aí o lambda vai ser C sobre F. Então o lambda, ele é, como a gente falou, o comprimento de onda, ele é dado em metro no sistema internacional. C é a velocidade da luz, que ela é normatizada aí como 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e F é a frequência em Hertz, certo? Então essa é a maneira que se tem para obter aí o comprimento de onda através da frequência. Eu não falei aqui do período, tá? Mas o período é um conceito que eu imagino que vocês já saibam aí, né? Mas ele é o inverso da frequência, né? Então, anotem aí, não está no slide, mas T é igual a 1 sobre F, certo? E F é igual a 1 sobre T, né? O período ele sempre vai ser o inverso da frequência. Eu vou adicionar no slide aí que eu vou mandar para vocês, um slide adicional, só para não esquecerem do período. Não está aqui no slide, mas isso já foi falado, eu acho que é até básico aí. Outros conceitos adicionais é sobre a potência e a impedância. Isso daí é mais para a gente se preparar aí para o que vem depois, né? Mas só para a gente entender aí. A potência de emissão em watts, né, que a gente utiliza ela é calculada como produto do quadrado da corrente de radiofrequência, né, do circuito, que alimenta ali a antena transmissora pela resistência dessa, né? Então, a tua antena ela tem uma resistênciazinha ali, uma impedância, e a potência vai ser a corrente ao quadrado vezes essa resistência ou impedância aí. E no caso aí a impedância intrínseca do espaço livre, né, que a gente considera, é a relação entre o campo elétrico e o campo magnético. E ele é determinado por essa equaçãozinha aí, né? Na verdade já é fixado, né? Z0 vai ser igual a E sobre H, né? Campo elétrico sobre campo magnético, que vai dar mais ou menos aí 120 pi, ou seja, 377 ohms, né? Então é considerado dessa forma aí, esse valor é fixado aí como a impedância do espaço livre. O modo como a onda se propaga no espaço vai depender principalmente da faixa em que se enquadra a frequência de transmissão. Então depois a gente vai usar esses dados aí para a gente calcular aí a entrega de potência, né, da antena. Tem muitas coisas aí para a gente brincar lá para frente aí. Se preparem. Outro conceito importante aí é polarização. É a maneira como os campos se orientam no espaço, tomada a função da posição do campo elétrico em relação ao solo, né? Então aí vocês têm ao lado aí 2 exemplos, né? O horizontal e o vertical, né? Que são as lineares, são as principais. Então aí percebo que nessa da esquerda, né, o campo elétrico está para cima, né? Então é chamada de polarização vertical. E o da direita ele está para a direita também, né? Está na horizontal. Então por isso é chamado de polarização horizontal. Aí além dessa você tem a polarização circular, elíptica, ortogonal, cruzada e aí vai. A gente vai depois ver isso daí com mais carinho aí para vocês, tá bom? Alguns parâmetros importantes que, na verdade, são distúrbios, né, problemas que acontecem aí na transmissão de dados, né?
Primeiro aí é a onda de multipercurso, né? São ondas secundárias provenientes de distintos percursos, né? Reflexão no solo e obstáculos que resultam na dispersão de energia eletromagnética irradiada na transmissão e que chegam à recepção com diferentes intensidades e defasagem em relação à onda principal ou direta. Ou seja, imagina aí uma onda, né, que tu quer mandar para uma direção, só que aí o teu transmissor ali, né, a tua antena, ela espalha um pouco o sinal. E ele espalhando, ele manda a informação que vai rebatendo ali pelas laterais até chegar no fim também. Mas aquela tua principal chegou primeiro, né? E esses aí que chegam, né, por outros meios, eles vão se somar a essa onda principal, gerando aí um fenômeno que a gente chama de sinal fantasma, né? Ele vai meio que atenuar ali aquele sinal principal, né? E vai dar um valor estranho, né? O ideal é que a gente consiga filtrar tudo isso, ter só o valor principal, né? A componente principal, né? E tentar filtrar os demais, né? Para você ter uma transmissão mais limpa aí, né? É assim que se trabalha, né? Então, esse daí é geralmente o indesejado, né? Essas ondas de multipercurso. Outro conceito importante é o desvanecimento, né? Que aí são flutuações decorrentes de problemas, tanto como essas ondas de multipercurso ou outras interferências, né? A intensidade do teu sinal vai variar a cada instante, prejudicando a recepção. No caso aí da onda AM, isso acontece muito durante a noite, né? Ela perde muita qualidade, né? Devido a esse desvanecimento aí no período noturno. Outro que é muito comum aí, o pessoal que usa dados móveis, é a ação da chuva, né? Aqui tá uma antena de TV, né? Que a gente lembra, quando tinha TV analógica era assim também, né? Chovia, ficava ruim pra caramba, né? Mas hoje aí o pessoal do celular, que tá vendo esse vídeo aí no celular, hoje tá sol, mas no dia que chove a internet fica horrível, né? Que aí também a gente usa dados móveis, usa antena, né? Então a antena, ela se prejudica aí da chuva, mas no caso quem usa cabo, né, não tem esse problema aí, né? Quem tem os Wi-Fi em casa aí, né, aí não chove dentro de casa, né, e ela chega até a sua casa via cabo, né, cabeada. Então, né, aí não atrapalha tanto. Mas a chuva, no geral, ela vai prejudicar a transmissão de dados aí, principalmente se for uma frequência mais baixa, né? A chuva atrapalha bastante aí na transmissão de dados. Outro efeito interessante, esse daqui não é tão negativo, né? É o efeito Doppler. Ele foi descrito aí por esse cara, Christian Johann Andreas Doppler, né, em 1842. E o que ele diz é que a alteração da frequência de uma onda sonora luminosa recebida por observador em razão do movimento de aproximação ou afastamento de uma fonte geradora de onda em relação a ele. Então a gente tem alguns exemplos claros aí para entender isso daí. Essa imagem aí, ela mostra mais ou menos isso. Vocês viram lá naquela primeira imagem que eu falei sobre as ondas, que a onda ela se propaga de maneira simétrica em relação ao ponto onde foi atingido ali o objeto, certo? Aí, você olhando essa imagem aqui, parece que é mentira o que eu falei, né? Mas não é. É porque imagina lá que aquele rio estivesse em movimento, né? Não fosse um rio, um lago parado, né? Fosse um rio de água corrente. Então aí no caso a tua onda, ela vai, no caso aqui, ela está transmitindo, o rio aqui, se fosse o exemplo, ele está correndo para a esquerda aqui, né? Então, onde ele, em um campo, numa direção ele fica mais pertinho as ondas e no outro fica mais distante, né? Que é a direção onde ele está se movimentando, né? Então, o que isso faz aí? Isso faz com que se tenha uma frequência maior na direção, né, no sentido que você está indo, né, e uma menor no sentido que é contrário a onda, né, no caso, né, a geração da onda. Um exemplo claro disso que a gente encontra no dia a dia, no trânsito, são as ambulâncias, né, quando passa aí, ou qualquer sirene, né, você percebe que muda o som, né? Quando ela tá vindo, né, é um som diferente, quando se afasta é outro, né? Por que isso? Porque quando ela tá vindo, essa movimentação dela faz com que a frequência seja maior, né? Ela aumenta a frequência natural dela, né? Tornando o sinal ali mais
agudo, né? E quando ela se afasta, vai ficando a frequência maior, tornando o sinal mais grave, né? À medida que ela vai se distanciando, né? Então, isso daí acontece muito aí também nas ondas sonoras. Mas no caso aqui, nas ondas eletromagnéticas, isso vai ter outras utilizações, né? Desde a parte de sensores, né? Até na medicina é usado, vários lugares esse efeito aí é usado geralmente para ver movimento, né? Ultrassônico, etc. Outro efeito geralmente não desejável são os dutos, né? Eles são formados por inversões térmicas que ocorrem nas camadas de ar sobre a superfície terrestre, afetando sobretudo os enlaces de rádio em visibilidade ou ponto a ponto, provocando desvio de sua onda ou direção principal. Isso daí é um fenômeno parecido com a defração que a gente conhece, né? Lá das ondas visuais, né? Defração não, refração, né? Para quem não está lembrado disso daí de ensino médio, eu recomendo um canal muito técnico aí, Show da Luna. Olha lá o Show da Luna sobre a refração. Meu filho adora, ele vai explicar para vocês depois o que é a refração, por que as estrelas brilham, né? Olha lá essa aulinha da Luna lá, muito bacana. Outro conceito, né, já finalizando aqui, é a parte de espectro de frequência, né? Quando a gente está estudando isso daqui, a gente quer ver a aplicação, né? Porque é uma coisa tão ampla as ondas eletromagnéticas, né? Que às vezes a gente até se perde, né? Então, assim, vamos focar no nosso estudo aqui, né? Cada sistema de comunicação opera dentro de uma faixa de frequência pré-definida, a qual está incluída no espectro de frequência que engloba todas as faixas de radiação eletromagnética, entre elas a faixa utilizadas em comunicações via rádio, as frequências de infravermelho, a faixa de luz visíveis, os raios ultravioletos, raios X e a radiação gama. Essas divisões do espectro são apresentadas nessa figura aí do lado, né? Então tá aí cada uma dessas áreas aí de definição desse espectro aí, né? Inclusive as ondas luminosas aí, que de acordo com a sua frequência também tem uma cor diferente aos nossos olhos, certo? Então ali tá tudo aqui, né? Desde os raios gamas até as ondas de rádio. Então as ondas de rádio aí são dessa faixa de 10 a terceiro, né? Metros de comprimento de onda, 10 a menos 2 aí. Então essas aí são que a gente vai utilizar mais, essa área aí à esquerda, é essa área que a gente vai utilizar mais em telecomunicações. Então, aqui, né, focando o nosso conteúdo nessas três aí, ó. A gente vai usar basicamente, né, VHF, que é a faixa aí de 30 MHz a 300 MHz, aí vão estar os sinais de rádio, né, e os canais de TV aí, né, aqueles canais principais, né. O UHF, que aí já vai entrar a faixa de 300 MHz a 3 GHz. Essa hoje aí é a que está mais poluída, vamos dizer assim, é a que é mais concorrida, né? Esse espectro aí perto do 3 GHz, desde o livro, você não tem espaço para nada quase aí, né? Com destaque a TV, a telefonia celular, né? Então, no caso aí, 2.4 GHz é a pior ali, que vai estar Bluetooth, Wi-Fi, tudo misturado ali naquele meio, né? Então, hoje, na verdade, você já está querendo migrar para essa C aí, né? Que é o SHF, Super High Frequency, né? Uma frequência super alta, né? Que já é a faixa de 3 GHz a 30 GHz, destinada a transmissões via satélite, nas bandas C, TV aberta, né, telefonia e dados, e Q, né, que é TV por assinatura, não é outra coisa não, tá? TV por assinatura, além de frequência para rádio digital, tá bom? Então hoje a gente está migrando aí basicamente para esses 5 GHz, né, a parte de Wi-Fi, de telefonia, né, tudo está subindo mais essa frequência, né? Então está tendo muitos investimentos nessa área, desde laboratórios para você adquirir analisador de espectro, né? Que a gente vai falar mais na frente aí, que é um componente, né, do laboratório extremamente caro aí, para aumentar aí esses de 3 GHz para 5 GHz. É o dobro praticamente do preço aí de um para o outro, né? Então vai
tendo investimento em tudo aí, né? Aí também o pessoal, técnicos aí como vocês, vão ter as antenas aí que vai mudar tudinho, né? A antena que a gente usa hoje para 2.4 vai mudar quando entrar o 5G. E tudo mais, né? Isso daí eu tô falando hoje, né? Vocês estão vendo aí a data de publicação do vídeo. Daqui a um ano, essa informação já vai estar defasada, né? Talvez eu esteja se falando aí 6G, sei lá o que, né? Mas é tudo aí para o SHF agora que vai entrar, né? Então, hoje a gente está encarando essa migração aí do UHF para o SHF, ok? Então era isso, pessoal. Hoje, né, nosso conteúdo sobre radiofrequência aí, a parte introdutória. O próximo conteúdo que a gente vai ter é a parte de linhas de transmissões, que eu vou publicar amanhã. Qualquer dúvida aí me procure, vou estar à disposição, passar um exercíciozinho para vocês, para revisar esse conteúdo. Então é isso aí. Obrigado a todos e boa noite.